Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Quero deixar para os irmãos uma palavra que se encontra em Tiago, capítulo 1, versículos do 17 ao 19. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Sabeis isto, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, ó Deus, por este culto. Que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa oração, como uma oferta suave a Ti, Senhor. Abençoa a mensagem, Senhor. Que tudo que foi feito, Senhor, ó Deus, e que ainda será, seja para a honra e glória do Teu nome. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos de Te servir, de Te adorar. Abençoa o pastor, Senhor, ó Deus, que nós possamos, Senhor, ó Deus, sempre estar dispostos, Senhor, ó Deus, a fazer a Tua obra. Muito obrigada por tudo, Senhor. Abençoa, Senhor, ó Deus, e cuida, Senhor, de cada irmão. E que os irmãos que estão, Senhor, ó Deus, passando por algum problema de saúde, financeiro, Senhor, que o Senhor possa estar dando a cada um, Senhor, ó Deus, a cura, Senhor, ó Deus, abrindo portas, que o Senhor esteja, Senhor, ó Deus, na direção das nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, que oramos e agradecemos. Amém.
a parábola do filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o filho mais novo lhe disse: Pai, vou sair pelo mundo. Dê-me a parte da herança que é minha de direito. O homem, embora triste, fez o que o filho pediu. Poucos dias depois, o rapaz juntou suas coisas e partiu para um país distante. Lá, gastou todo o seu dinheiro em festas e bobagens. Ele tinha muitos amigos, mas todos eles só queriam saber do seu dinheiro. Um dia, o dinheiro acabou. Seus falsos amigos o abandonaram e ele passou grande necessidade. Arranjou então um emprego como um criador de porcos. Todos os dias, o rapaz cuidava dos porcos. Seu serviço era bastante pesado. Ganhava muito pouco e passava fome. Tinha tanta fome que desejava encher o estômago com a lavagem que dava aos porcos. E um dia, disse a si mesmo: Quantos empregados meu pai tem? Todos eles são bem alimentados e ganham salários justos. E eu estou aqui passando fome. Fui um tolo por abandonar a bondade do meu pai. Voltarei para casa e pedirei perdão. Arrumou-se e seguiu viagem. Na estrada, ainda longe, seu pai o viu. Como era grande a saudade, correu para abraçá-lo. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Tragam depressa a melhor roupa e também preparem uma festa de comemoração, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Logo todos comemoravam a volta do filho mais novo. O filho mais velho estava no campo. Quando retornou, ao aproximar-se, ouviu a música e as danças. Ele se indignou e não queria entrar em casa. Achava absurda uma festa pela volta de um filho que abandonou a família. Mas o pai veio lhe falar: Filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Mas este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Assim também se alegra a Deus quando uma pessoa aceita Jesus em seu coração. Graça e paz para todos, boa noite. Vamos ao momento de intercessão. Mas antes eu queria ler a palavra do Senhor que se encontra em Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz o seguinte: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Que bênção! Então aqui é um estímulo muito grande à prática da fé e de que possamos nos aproximar de Deus acreditando que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Eu convido você então para juntos orar. Feche os teus olhos agora, vamos unir a nossa fé em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos pela Tua presença entre nós, Senhor, em cada casa, em cada lar que nos assiste, Senhor, ou em cada local de trabalho, ou mesmo hospital, Senhor, seja onde for que o link está espalhando, Senhor, por esse mundo, Paizinho, através das ondas da internet, mas acima de tudo, através das ondas do Teu Espírito, Senhor.
Ó Deus, nós agradecemos a Tua presença, Senhor. Agradecemos pela Tua palavra, a Tua palavra que nos encoraja a orar, a perseverar em oração, Senhor. A Sua palavra que diz que o Senhor recompensa aqueles que Te buscam, Senhor. Estamos aqui como família da fé e como igreja em culto, Te buscando em oração. E humildemente, Senhor, nós oramos, Paizinho, a Ti. Pedimos, Senhor, e clamamos, Senhor, tem misericórdia, Senhor, daqueles que estão passando por lutas na enfermidade. Tem misericórdia, Senhor, do nosso irmão Marquinhos, filho do pastor Davi, da irmã Neuza, Senhor. Pai, pedimos que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor, Pai, traga a cura, que possa acelerar, Senhor, o processo de restauração integral da sua saúde, Senhor, do pulmão. Livre o Marquinhos de todo mal, Senhor. Traz fortalecimento, Senhor, ao pastor Davi, irmã Neuza, nesses momentos de tribulação, Senhor, e é toda a sua família também, e toda a família da fé, Senhor. Ó Deus querido, clamamos também, Senhor, já agradecendo a Ti também pela vida do pastor Diogo, nosso querido e amado pastor da PIB em Queluz, Senhor, que também está se recuperando da Covid, que o Senhor livre ele de todo mal também, toda a sua família. Clamamos também a cura do Teu servo, Senhor. Pedimos também humildemente a cura, Senhor, da família da irmã Rebeca, Senhor. Irmã Rebeca, o seu esposo Sérgio, o seu filho Eric, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor. Cura, Senhor, da Covid. Ó Deus querido, pedimos, Senhor, humildemente também, que o Senhor possa estar eliminando esse vírus, Senhor, do mundo, Senhor. Abrevia, Senhor, o tempo em que nós, como igreja, possamos voltar, Senhor, a estar todos no templo, Senhor. Ó Deus, enchendo novamente aquele templo, Senhor, para Te adorar, para Te louvar juntos, Senhor. Ó Pai, exercendo a integral comunhão, Senhor. Ó Deus, como nós esperamos e almejamos chegar a esse dia novamente, Senhor. Ó Deus, enquanto esse dia não chega, Senhor, o que pedimos que o Senhor abrevie, ó, fortalece, Senhor, cada servo e serva, cada ovelha do Teu povo, Senhor. Ó Deus amado, e pedimos também que o Senhor venha a abençoar, Senhor, poderosamente, fortalecer, Senhor, todos os missionários do mundo, Senhor, que se porventura neste momento existir algum missionário, Senhor, que esteja triste, Senhor, que esteja passando por alguma tribulação, que nesse momento, Senhor, pela sua misericórdia, possa ter o seu coração aquecido pelo Teu Espírito, Senhor, mediante a nossa oração, Senhor. Pai, esteja abençoando e fortalecendo, Senhor, os missionários de missões mundiais, nacionais, missões estaduais, os nossos missionários regionais aqui. Ó Deus, abençoa também, Senhor, o Jonatas e a Aimee, Senhor, que atuam na MIAF, evangelizando os muçulmanos, Senhor, que se encontram lá no sul do Brasil, em Passo Fundo. Pedimos que o Senhor fortaleça, Paizinho, as nossas congregações, o pastor Tininho em Piquete. Fortalece, Senhor, o pastor Davi, como nós oramos, e todos os integrantes de Silveiras também. Pedimos que o Senhor fortaleça todos os integrantes da nossa congregação em Piquete. Esteja fortalecendo o nosso casal de missionários, irmão Major José Lima e a irmã Beth, Senhor. Ó Deus amado, em nome de Jesus, fortaleça, Senhor, esse casal, que o Senhor possa fazer surgir uma residência lá em Marmelópolis. Ó Deus, e fortalece, Senhor, todos os integrantes da Missão Batista em Marmelópolis, Senhor. Oramos também para que o Senhor esteja fortalecendo, Senhor, a Missão Batista em Canas, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor. Salva essas cidades, Senhor. E pedimos que o Senhor abençoe todas as igrejas parceiras, Pai, e também a nossa associação. Obrigado por cada parceria, Senhor. Como tem sido bênção para todos nós. Ó Deus, pedimos também pelo projeto EFA, Esperança, Fé e Amor, de recuperação de dependentes químicos. Fortalece o irmão Jailton, a irmã Beth também na direção desse projeto, também da Casa da Acolhida também, Senhor. Toda a equipe técnica de ambos os projetos também, Senhor. Ó Paizinho, e que o Senhor traga para
toda a igreja, Senhor, um avivamento, Senhor, vento de avivamento, Senhor. Ó Deus querido, para que possamos seguir, Senhor, para que nenhum membro, nenhum agregado se desvie, se afaste da Tua presença, para que ninguém se esfrie na fé, ao contrário, possa ser, Senhor, nesse momento, Pai, receber, Senhor, o calor do Espírito Santo, receber a Tua presença, Senhor, que cada coração seja como gravetos de fogo, Senhor, na presença do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, e que o Senhor também venha abençoar todas as autoridades legalmente constituídas, como a sua palavra nos reorienta, para que possamos ter uma vida, Senhor, de piedade, tranquila, Senhor, para servirmos ao Senhor com toda a tranquilidade, Senhor. E juntos, agradecidos pela Tua presença e pela certeza que o Senhor ouve as nossas orações, oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Olá, queridos irmãos, muito boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou o Alexander, pastor da Primeira Igreja Batista em Itajubá. E a nossa igreja, juntamente com os irmãos aí de Lorena, nós temos uma parceria, temos o objetivo de fazer Cristo Jesus conhecido ali na cidade de Marmelópolis. Eu queria ler para os irmãos o texto de Isaías 40, versículo de 1 a 3, que diz assim: Consolai o meu povo, consolai, diz o vosso Deus. Confortai o coração de Jerusalém e proclamai-lhe que já se cumpriu o tempo de sua luta, que o seu pecado foi perdoado e já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. No deserto endireitai ali uma estrada para o nosso Deus. Algo que é muito especial aqui, Isaías, e a partir do capítulo 40 de Isaías, vem a apresentação do servo sofredor, daquele que perdoaria os nossos pecados. E o texto começa falando sobre o consolo. Consolai o meu povo. E qual que é a forma do consolo? A forma do consolo é levar às pessoas o conhecimento de que existe perdão em Deus, por meio da obra de Cristo Jesus. Nós sabemos que a voz que clama no deserto foi João Batista. João Batista foi esse precursor, da vinda de Cristo Jesus, foi aquele que preparou o caminho para que Cristo Jesus viesse. Cristo Jesus já veio, a mensagem do consolo, a mensagem da esperança, ela cabe a mim e a você, cabe à nossa igreja e a igreja dos irmãos de proclamarem, de anunciarem, de falarem para todos os cantos. Os irmãos estão vendo aqui na nossa igreja, Viva o Poder de Transformar. Hoje, nesse dia, o dia 9 de maio, é o encerramento da campanha de missões mundiais. Temos uma preocupação, sim, com os confins da terra, mas nós também temos uma preocupação com a nossa região. E nós somos gratos a Deus pela vida dos irmãos. Por quê? Porque os irmãos aí no estado de São Paulo têm se preocupado também com o estado de Minas Gerais. E a minha palavra para os irmãos é para reafirmar o quê? Reafirmar a nossa parceria. Temos uma parceria, mas também para desafiar os corações dos irmãos. A fim de que continuem se empenhando cada vez mais em fazer Cristo Jesus conhecido, que se empenhem cada vez mais para levar este conforto que vem da parte de Deus, esse consolo que vem da parte de Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria muito, mas muito mesmo, de que os irmãos se empenhassem cada vez mais. E nós aqui estamos nos empenhando, a fim de que Cristo Jesus se torne cada vez mais conhecido. Um grande abraço a todos os irmãos, tá bom? E estamos juntos nessa causa que é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um grande abraço. Graça e paz, amado povo de Deus. Maio tem sido um mês ao longo dos anos muito especial para todos nós. Durante o mês de maio, nós damos uma ênfase especial para o maior patrimônio que nós temos nessa vida, que é a nossa família. E durante o mês de maio, nós temos refletido praticamente diariamente com a igreja juntos sobre temas ligados com a família. E nós começamos em maio com aquele tema Incrível Pai. Na semana seguinte, nós passamos a estar juntos como igreja refletindo sobre as questões da paternidade de nós pais para com nossos filhos. E domingo passado fomos abençoados com aquele testemunho impactante da mulher cananeia, daquela mãe cananeia, que bênção que foi! E valores como perseverança e fé foram espiritualmente, entre aspas, degustados pelo povo de Deus ao longo da semana passada. E o tema de hoje, desta noite, é um tema que tem o seguinte título: Um filho aprovado por Deus.
Aí eu fiquei pensando, uma Bíblia, a Bíblia Sagrada, né, um livro assim tão riquíssimo, né? Como então nós poderemos ter o exemplo de um filho aprovado por Deus? E aí comecei a pensar, me lembrei de Samuel, né, que desde cedo foi consagrado ao Senhor para estar servindo a Ele. E olha que grande homem de Deus foi Samuel, né? Me lembro também daquela menina, uma menina israelita que foi capturada pelo exército sírio e que acabou servindo ao comandante do exército sírio e sua família, que chamava Naamã. E Deus usou essa menina para que a relação entre as duas nações, Israel e Síria, se mudasse de maneira positiva e Naamã fosse curado da sua lepra. Mas esse tema não tem como deixar de falar dele, de quem? De Jesus. O nosso amor, a nossa vida, o nosso Senhor, o nosso Salvador, sabe? Não podemos deixar de exaltar a Ele, o genuíno, o maravilhoso Filho de Deus. E eu queria muito convidar você para estar abrindo a Bíblia comigo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, versículo 17. Mateus, capítulo 3, verso 17, que diz o seguinte: E uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Esse texto, lembrando aqui, é um texto que narrou o batismo de Jesus, né? Onde após Jesus ter orado, os céus se abriram e Deus então falou: Olha, este é o meu Filho amado, né? Um filho verdadeiramente aprovado por Deus. É o tema desta noite. Eu convido você para estar orando nesse momento. Eu tenho certeza que o nosso Deus estará falando aos nossos corações. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua presença nesse culto. E tudo, Senhor, só tem validade se o Senhor falar aos nossos corações, Senhor. Usa o pregador para a Tua glória, que o Teu nome seja exaltado, Senhor, e que ao término da mensagem possamos sair fortalecidos, motivados e desafiados a sermos filhos e filhas aprovados por Ti, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. E em toda a palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, nós vemos vários atributos de Jesus que o credenciam como sendo um filho exemplar e um filho aprovado por Deus. E de todos esses atributos, nós selecionamos alguns para que possamos brevemente refletirmos nesta noite. Vamos então um pouco mais à frente, estamos em Mateus capítulo 3, né? Vamos então para Mateus capítulo 11, no verso 29, nós observamos aqui algumas características, alguns atributos interessantes do Senhor Jesus. Diz assim: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, aí destaque, porque sou manso e humilde de coração. Aqui no seu amoroso convite para todos nós, Jesus destaca dois atributos da sua personalidade. Ele era e é uma pessoa mansa e humilde. Uma pessoa mansa é aquela pessoa que possui um gênio brando e normalmente gentil para com as pessoas. Uma pessoa que ela é mansa, ela procura ser paciente com as imperfeições do próximo. Normalmente, quem é manso tem um coração assim tranquilo, como resultado da sua dependência do Senhor. Uma pessoa mansa normalmente não se zanga com as pessoas. Nós temos aqui um exemplo na Bíblia Sagrada, a lei de Jesus, de uma pessoa que foi muito mansa, que todos sabem, lembrando, foi Moisés, que nós percebemos lá em Números capítulo 12, versículo 3, que diz o seguinte sobre Moisés: Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Que bênção, né? Deus aqui honrando Moisés também na sua mansidão. Agora eu fico estarrecido, confesso a todos, que tem gente por aí pregando um Jesus preponderantemente irado,
como se Jesus tivesse constantemente um chicote para dar em cima das pessoas. E não é o que a Bíblia Sagrada diz. É bem verdade que Jesus teve seus momentos de ira. Ele irou, mas não pecou, mas preponderantemente o temperamento de Jesus era e é manso e humilde. Jesus também teve um temperamento humilde. Uma pessoa humilde é aquela pessoa que não é arrogante, uma pessoa que não é soberba, uma pessoa modesta. É uma pessoa que não se sente superior às outras pessoas por motivo de habilidades que possa ter. Uma pessoa verdadeiramente humilde, ela é sempre apta para ouvir. Ela está sempre aberta para aprender, evidentemente na dependência do Senhor. Deus, Ele escolheu morar, residir em corações humildes. E nós sabemos que a humildade é uma das marcas do reino de Deus, do habitante do reino dos céus, né? Conforme Jesus nos relata em Mateus capítulo 5, versículo 3, que diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Você pode lembrar, eu me lembro também que desde a minha infância as pessoas que mais me cativaram e me cativam são pessoas que têm, ou que nos influenciaram, né? E nos influenciam, são pessoas que têm um temperamento manso e um temperamento humilde. Ao contrário que muitos podem pensar, mansidão e humildade não são sinais de fraqueza. Mansidão e humildade, ao contrário, são sinais de grandeza, grandiosidade. Eu queria muito encerrar esse ponto do sermão aqui, citando aqui uma passagem extraída do comentário de John MacArthur, muito interessante, sobre mansidão e humildade. Eu vou ler agora, compartilhar com vocês. O santo que usa a coroa mais brilhante do céu curva-se em humilde adoração. O peso da glória faz que se prostre. Quanto mais se prostra, mais sua alma ascende. O escabelo da humildade deve estar bem perto do trono de Deus. Glórias a Deus. Então Jesus, ele foi um filho aprovado por Deus, e dentre as credenciais diversas na Bíblia que encontramos, um dos motivos que ele era e é e sempre será manso e humilde de coração. Jesus é um filho aprovado por Deus. Ele foi obediente. Deus seja louvado. Nós estamos então em Mateus capítulo 11. Vamos mais à frente na Bíblia para Filipenses capítulo 2, versículo 8. Eu confesso a todos que é um dos textos meus mais preferidos da Bíblia, né? Filipenses capítulo 2, versículo 8, que diz o seguinte: e assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O comentarista Hernandes Dias Lopes se refere a esse texto aqui como sendo o magno texto cristológico. Semelhantemente, outro escritor e comentarista, William Barclay, diz que esse texto aqui foi o texto mais importante e mais emocionante escrito por Paulo na Bíblia. O fato é que Jesus, ele foi um filho obediente e foi obediente até o fim. E a Bíblia nos mostra que a obediência, ela é atrelada ao amor. Quem ama, respeita. Quem ama, obedece. É o que Jesus nos ensina lá em João capítulo 14, versículo 15. Nessa parte do sermão nós vamos percorrer bastante a Bíblia, tá bom? Vamos então caminhando juntos agora para João capítulo 14, versículo 15, que diz o seguinte, palavra de Jesus: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Agora um texto na Bíblia também bem emblemático que trata assim da diferença entre desobediência e obediência em termos de bênçãos e maldições. Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 19. Vamos juntos para lá, Romanos capítulo 5, verso 19, que diz o seguinte:
porque como pela desobediência de um só homem, no caso Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, Jesus, né? Muitos se tornarão justos. Olha só que o que acarretou a desobediência, o que acarreta a desobediência, conforme aqui a Bíblia nos informa. Adão desobedeceu e que grande estrago na vida de inúmeras pessoas em diversas gerações, né? Aconteceu porque muitos se tornaram pecadores. A Bíblia Sagrada fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está nessa mesma carta, capítulo 3, verso 23. Porém, a obediência de Jesus ocasionou bênção para muitas, inúmeras e milhares de pessoas também. Então, de fato, a desobediência, ela gera mal-estar na família, gera muitas coisas ruins. Por outro lado, a obediência, ela gera bênçãos. Glórias a Deus. E aos olhos de Deus, a obediência é tão importante que após o primeiro rei de Israel, o rei Saul, ter desobedecido a Deus, ele foi severamente repreendido por Deus através de Samuel, conforme observamos lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Diz o seguinte: porém Samuel disse para Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto como sacrifícios, quanto em obedecer à sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Eu quero citar ainda mais o versículo 23, que fala o seguinte: porque a rebelião, quer dizer, a desobediência, a rebelião, que foi o que Saul fez, praticou, é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Meus irmãos e minhas irmãs, que dura repreensão, né? A gente percebe aqui o que grave que é a desobediência. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, quantos filhos e filhas perdem tantas e tantas bênçãos por desobedecerem pais, desobedecerem mães, por desobedecerem autoridades, né? Como professores, autoridades públicas, né? Legalmente constituídas. Evidentemente, meus irmãos e minhas irmãs, que essa obediência tem que ser no Senhor. É um princípio que nós vamos observar no texto mais à frente, né? A obediência também, sobre a obediência, vamos conferir um texto muito importante lá em Provérbios capítulo 19. Provérbios capítulo 19, versículo 26, diz assim a Bíblia: o que maltrata a seu pai ou manda embora a sua mãe, filho é que envergonha e desonra. E por falar em honra a pai e mãe, que é um grande mandamento, aliás, o primeiro mandamento com promessa, vamos então ir juntos lá para Efésios capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios capítulo 6, verso 1 ao verso 3, que diz o seguinte: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Quero aqui destacar no Senhor, pois isto é justo. Versículo 2: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Então Jesus, ele foi um filho aprovado por Deus e nos deixou esse maravilhoso exemplo, porque ele foi um filho obediente. Jesus foi um filho aprovado por Deus, porque aqui nesta terra ele serviu, foi um filho que serviu a Deus, ou seja, ele teve um propósito de vida certo, alinhado com a vontade de Deus, ele serviu ao Senhor.
O que nós vamos observar as palavras dele lá no Evangelho de João. Então nós estamos em Filipenses, né? Vamos agora voltar para João, capítulo 6, a partir do verso de número 38. Olha que palavra linda que ele falou. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Versículo 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Glórias a Deus! Que palavra maravilhosa! Jesus, ele não viveu para si, ele viveu servindo ao Senhor. Foi um filho aprovado por Deus. Jesus, lá em Lucas capítulo 19, versículo 10, disse que o Filho do Homem veio para resgatar aquele a que havia sido perdido. É um pouco mais também à frente, lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, uma palavra que Paulo fala, inspirado pelo Espírito Santo, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, um filho aprovado por Deus, aquele filho que vive esta vida aqui, um propósito de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, um filho aprovado por Deus é aquele que serve a Deus, é aquele que está junto na igreja do Deus vivo, para que a igreja possa ser fortalecida, para como corpo de Cristo estarmos proclamando que só Jesus Cristo salva, que só Jesus Cristo concede a vida eterna, que só Jesus Cristo transforma, que somente Jesus Cristo é a nossa esperança, a esperança da humanidade. Que bênção termos Jesus, esse Jesus que, quando nós então estávamos nas trevas, estávamos totalmente na escuridão do pecado, das trevas, e quando nós ouvimos o testemunho do Evangelho, então nós fomos tocados pelo Espírito Santo e nós então nos arrependemos dos nossos pecados e nós abrimos o nosso coração para Jesus. Ele entrou na nossa vida, ele nos selou com o Espírito Santo, nos transformou e, acima de tudo, nos deu a vida eterna. E que paz maravilhosa termos a certeza da salvação. Um versículo anterior, né, João capítulo 6, versículo 38, que nós lemos, está no versículo 37, fala o seguinte: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Que bênção pertencer a Jesus, né? Podemos estar enfrentando essa pandemia, apesar de tantas lutas, mas enfrentamos com paz. Nós podemos, assim, no meio assim das tempestades, termos a palavra de Deus, que tem tantas promessas para todos nós. No momento assim, quando nós estamos aflitos, estamos assim, passando por aquela tribulação, nós podemos encontrar ao nosso Deus, e nosso Deus está apenas a uma oração de distância. E lembrando que a oração que chega para Deus é aquela oração feita em nome do Senhor Jesus, porque Ele falou lá em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, quantos filhos estão com propósitos que não estão alinhados com a vontade de Deus. Infelizmente, e falar sobre propósito, aquele livro do pastor Rick Warren, Uma Vida de Propósitos, registra a seguinte frase deste autor, que fala o seguinte: Deus deseja intensamente que você descubra a vida que Ele criou para você aqui na Terra e para sempre na eternidade. Que Deus possa sempre abençoar a sua vida
e que possamos, assim, nos parecer ao máximo com Cristo Jesus, o Filho aprovado por Deus, vivendo esta vida aqui, obediente e cumprindo o propósito que Deus deseja para todos nós. Estamos então chegando ao final desta mensagem, um filho aprovado por Deus. O filho escolhido da Bíblia foi ele, Jesus, o Filho de Deus. Como nós lemos em Mateus capítulo 3, versículo 17, aquele filho que o pai falou, olha, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Glórias a Deus. E nós observamos ao longo do sermão alguns atributos que credenciam Jesus como um filho aprovado por Deus, como, por exemplo, ele é um filho manso e humilde. Ele é um filho que obedeceu a Deus e, quando esteve aqui na terra, sendo nosso exemplo, ele cumpriu o propósito que Deus assim o determinou. Então, com isso, ele se faz como sendo uma grande referência para mim e para você. E a Bíblia Sagrada nos relata também, tem alguns textos, dentre os quais aqui o 1 João capítulo 2, versículo 6, que fala, aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. Outro texto também interessante que fala em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, que diz, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então nós precisamos muito nos assemelharmos ao máximo com Cristo Jesus. Aliás, é a nossa meta de vida, uma vez salvos pela fé, salvos pela graça por meio da fé, nós devemos, nesse processo de santificação, no ritmo de Filipenses 1,6, buscarmos a semelhança com Cristo Jesus. Deus seja louvado. Aí eu pergunto a você, você tem sido uma pessoa mansa? Você tem sido uma pessoa humilde de verdade? Ah, pastor, está difícil eu ser manso, pastor. Está difícil eu ser humilde. Ah, pastor, eu tenho dificuldade com a obediência. Ah, pastor, eu estou tão desalinhado com esse propósito que Deus quer que eu faça. Mas olha, uma boa notícia para você, e você sabe disso. Jesus transforma. Então é muito importante, se você tem esta humildade, você tem esse reconhecimento que você precisa melhorar, então você está no caminho certo. Nós estamos no caminho certo, Então nada melhor de que irmos para o endereço certo, que é Jesus, porque verdadeiramente Ele tem poder para nos transformar. Como se tem em Filipenses 1,6, aquele que iniciou a boa obra, a concluirá no dia de Cristo Jesus. Glórias a Deus. Então, eu perguntaria assim para você, então, nesta noite, aproveitando a oportunidade, uma vez que nós falamos do genuíno propósito de Deus, que Deus deseja que todos sejam salvos, cheguem ao conhecimento da verdade, eu pergunto a você, será que você que nos ouve nesta noite e você foi impactado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo falou no seu coração e você deseja nesta noite se reconciliar com Deus através de Jesus? Será que você que está afastado do Evangelho, enfim, você decide nesta noite voltar para Jesus? Você que tem sido aquele filho que está desobediente, aquela filha que está desobediente, você então deseja, então, não, esta noite eu quero estar na igreja do Senhor, quero estar no corpo de Cristo, quero estar, de fato, fortalecendo, eu não quero mais enterrar os meus talentos, não. Eu quero, ao contrário, eu quero multiplicar os meus talentos para que a igreja ela possa ser fortalecida para proclamar Jesus Cristo para a nossa cidade, para a nossa região, para o nosso estado, nosso país e para o mundo. Se você então deseja, eu quero falar com você, deseja entregar a vida para Jesus, deseja voltar para Jesus, os céus já estão fazendo festa, glórias a Deus. Eu convido você então para fazer uma oração de entrega ao Senhor Jesus. Eu vou orar por você, amém? Peço que a igreja toda esteja orando, porque com certeza decisões agora estão sendo tomadas em nome de Jesus. E vou também estar orando por sua vida, você e a minha vida também, todos nós que
precisamos, de fato, com certeza, buscar esta plenitude da estatura de Cristo Jesus no ritmo de Filipenses 1,6. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pelo Senhor Jesus, é o nosso exemplo de um filho aprovado por Deus, é a nossa referência. Senhor, nesta noite existem vidas, Senhor, que estão decidindo se entregar a Ti, Senhor, que estão decidindo retornar ao aprisco, retornar à Tua casa, retornar ao corpo de Cristo. E para isso, Senhor, estão agora pedindo perdão dos seus pecados, pelo desvio que aconteceu do Evangelho, pessoas que nunca outrora também, Senhor, tiveram encontro pessoal contigo, mas nessa noite foram tocadas por ti e se arrependeram dos seus pecados agora, estão se entregando para Jesus. Os céus estão em festa, Senhor. Deus seja louvado. Obrigado, Senhor, porque a sua igreja segue firme, segue viva, Senhor, através do teu Espírito Santo, proclamando a salvação que há em Cristo Jesus. E neste nome, Senhor, nós continuamos clamando por todos nós, Senhor, que estamos nessa caminhada de santificação, rumo à estatura, à plenitude de Cristo Jesus, conforme Efésios capítulo 4, versículo 13. Senhor, precisamos tanto, Senhor, que possamos andar como Jesus andou. Precisamos ter, Senhor, no nosso gênio, na nossa personalidade, nas nossas vidas, os atributos da personalidade de Cristo Jesus, Senhor. Almejamos muito isto, Senhor. É a principal bênção da nossa vida após a salvação, esta semelhança com Cristo Jesus. Ó Senhor, ouve nossa oração, Senhor. Pai, e agradecemos muito, Senhor, que possamos todos nós sermos filhos aprovados por Deus e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Quero muito, então, sempre agradecer por sua atenção. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o seu poder, Senhor. Não apenas de palavras reina hoje, não apenas de palavras reina hoje, reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o seu poder, Senhor. Não apenas de palavras reina hoje, não apenas de palavras reina hoje, reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Chegamos então ao final desta celebração, muito felizes.
fortalecidos, nutridos pelo Senhor espiritualmente e com a força do Espírito Santo vamos seguindo com Ele no comando, na direção e fazendo tudo para a glória do nosso amado Deus. Ele merece, né? Ele merece o nosso melhor, merece toda a nossa dedicação, merece toda a nossa santificação, merece, enfim, todo o nosso amor. E quero sempre aqui expressar aqui com muita alegria a nossa gratidão a você que nos visitou pela primeira vez aqui no link, aqui participou conosco da primeira Igreja Batista em Lorena, que você possa retornar mais e mais vezes. E a você que já tem estado conosco aqui, e você, amado membro e agregado da igreja, que bênção que podemos ter celebrado ao Senhor juntos para a glória do Senhor. E vamos então estar nesse momento impetrando a bênção apostólica, ao mesmo tempo desejando a todos uma abençoada semana em nome de Jesus. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por esta celebração. Obrigado que o Senhor falou aos nossos corações. Obrigado, Senhor, que nos sentimos fortalecidos, Senhor. Nos sentimos nutridos, nos sentimos encorajados, Senhor, para prosseguir, Senhor, mais uma semana de labuta, Senhor, e que possamos em tudo que nós fizermos, Senhor, seja para a Tua glória e Tua honra e dentro da Sua direção. Senhor, e com o menor servo desse amado rebanho, Senhor, eu ergo minha mão para as suas preciosas ovelhas. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, as consolações do Espírito Santo estejam com você, meu irmão, que me ouve nesta noite, você, minha irmã, e sua família, esse amado e precioso aprisco, Primeira Igreja Batista, todos os seus membros, amados membros e agregados, suas congregações, missões batistas e projetos e toda a Igreja de Cristo na face da terra. E que você possa dizer comigo amém e amém. Um abraço para todos, uma excelente semana e sempre o nosso muito obrigado.